Então, eu queria estar apresentando aí meu colega Tiago, né, que vai estar falando sobre a questão da inovação aberta, reduzindo custos, aumentando receitas, enfim, remodelando negócios, né? Seja bem-vindo, Tiago, essa sala que já está impregnada aí de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Boa tarde. Olá, Fábio, boa tarde, me escuta bem? Escutamos, tranquilo. Muito bom, obrigado mais uma vez aí pelo convite, agradeço o Sebrae São Paulo, toda a equipe aí, Fábio, Alessandra, sei que não é fácil colocar um bootcamp desse de pé com uma centena de empreendedores, né, ávidos aí por conhecimento, mas vocês trabalharam bastante e eu consegui assistir algumas palestras, então de parabéns pelo conteúdo, pelos palestrantes. Então, vamos lá, eu espero poder contribuir bastante com vocês aqui nesses próximos 50 minutos e de muita troca. A palestra é um pouco sobre inovação aberta e nada melhor do que a gente fazer isso também de forma colaborativa. Então, vou deixar um tempo também para a gente trocar algumas figurinhas. Então, o Fábio vai estar me ajudando aí na moderação. Então, podem postar suas perguntas, seus comentários. Eu vou deixar meus contatos também para a gente, enfim, em breve poder conversar pessoalmente, mas antes disso eu abro todos os canais aí de redes sociais para a gente poder conversar. Tá joia? Obrigado, parabéns pelo evento e vamos começar. Show de bola. Estão vendo a apresentação, Fábio? Só me dá uma... Perfeito, tá tranquilo. Beleza? Então vamos lá, essa é a nossa agenda de hoje, nossa jornada. Vamos falar um pouquinho sobre ecossistema de inovação, principalmente no que eu estou trabalhando atualmente. O Fábio já comentou um pouco sobre a iniciativa do InovaBra e o papel do Sebrae dentro desse ambiente. O cerne da nossa apresentação vai ser inovação aberta e fechada, então a gente vai conceituar, vamos falar um pouco sobre esse assunto, como que ele está sendo trabalhado nas empresas, seja grandes empresas, seja pequenas empresas e até mesmo startup. E aí os dois últimos pontos aqui é a correlação e a conexão de startups. Últimos pontos aqui é a correlação e a conexão de startups, tanto com grandes empresas quanto startups com pequenos negócios tradicionais. Então, quais são as possibilidades de se fazer inovação aberta com esses dois atores? Primeiro, eu quero deixar claro aqui que inovação aberta, uma das possibilidades de se fazer inovação aberta é com startups, com grandes empresas, mas existem diversos outros. Meu foco aqui na palestra vai ser essa conexão tanto com grandes empresas quanto para pequenos negócios tradicionais, sempre pensando em startups, que é o nosso grande fórum aqui. Então, várias nomenclaturas que eu vou utilizar, estou considerando que a grande massa das pessoas que estão nos assistindo agora já tem um certo entendimento sobre esse ambiente de startups. E, por último, a gente faz um bate-papo aí, então fica mais uma vez o convite para a gente interagir bastante. Então, esse é o primeiro desafio, não necessariamente vocês se conectarem comigo, mas o primeiro desafio quando a gente fala de inovação aberta está relacionado às conexões. Então, o que eu quero provocar aqui é como vocês estão trabalhando as conexões de vocês. E muito mais importante do que isso, como estão os relacionamentos dessas conexões. Porque não basta estar conectado, precisa estar conectado de forma genuína. Então, aqui fica aberto para a gente conversar, para a gente se encontrar no LinkedIn, mas a principal provocação é como que a gente consegue aproveitar essas redes sociais, toda essa tecnologia que está à nossa disposição para a gente alavancar os nossos negócios, ter mais conhecimento de pessoas que são experts em alguns temas. E aí, falando um pouquinho sobre a minha apresentação, né, a minha missão é melhorar o nosso país, né, através do empreendedorismo, e hoje eu faço isso de 3 formas. Então, eu sou analista da unidade de inovação do Sebrae, e atualmente sou uma das pessoas que representa o Sebrae dentro do InovaBra Habitat. Eu também tenho um chapéu de empreendedor, então eu sei um pouco como é que
como é que são os bastidores, as ansiedades de vocês, então eu tenho esse chapéu também. E o terceiro ponto que eu gosto muito e contribui para esse meu objetivo é esse give back para o ecossistema. Eu gosto muito de falar nas universidades sobre o tema empreendedorismo e inovação, as mentorias em Startup Week, de hackathons. Então, esse é um pouquinho do que eu gosto de fazer. Minha paixão é essa, empreendedorismo e inovação, e faço isso com muito carinho. E aí, para a gente ter uma apresentação um pouco mais interativa também, vou fazer uma provocação, uma pergunta para vocês. Quem já conhece a dinâmica já pode utilizar, mas eu vou explicar. Eu queria saber de vocês, mesmo quem não sabe o que é inovação aberta, eu gostaria que vocês colocassem uma palavra, o que é inovação aberta para vocês. E aí, nós temos duas possibilidades de fazer isso. Vocês podem acessar aí o site www.mente.com e usar o código 663217, ou aproximar a câmera do seu celular, digitar uma palavra. Eu peço para vocês digitarem com acentuação, que a gente consegue agrupar todas as palavras. E ao final da apresentação, essa é uma forma de conseguir manter vocês até o final da nossa conversa, eu vou mostrar uma nuvem de palavras do que esse grupo aqui, esse fórum, concluiu que é inovação aberta. Tá joia? Eu vou dar mais alguns segundinhos para vocês. Não vai aparecer quem está escrevendo, então fiquem tranquilos. Podem colocar o que vem na cabeça, ou, se você já sabe o que é, pode também usar a melhor palavra aí para melhor definição. Bom, acho que foi o tempo suficiente. Vamos lá. Qual é o objetivo de todo empreendedor? E a resposta está no tema dessa palestra. Todo empreendedor quer ou aumentar a receita ou reduzir custos, né, aumentando sua produtividade, e também melhorar, adaptar ou criar novos modelos de negócio. Então, esse é o objetivo dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, e trazendo a inovação aberta como uma dessas possibilidades de se alcançar esse objetivo. Tiago, inovação aberta é a solução para todos os problemas? Não é a solução para todos os problemas, mas certamente contribui para a gente conseguir chegar nesse objetivo dos empreendedores. Eu gosto de falar que, para trabalhar com inovação, você não precisa ser, muito menos ter, você precisa querer. Então, a premissa básica da inovação é você estar com afinco, mergulhado naquele tema, naquela infraestrutura, para você conseguir inovar. Não basta você ser o CEO da empresa, não basta você ter a melhor empresa ou a startup. Você precisa querer. E isso é importante, essa premissa é importante também dentro do processo de inovação aberta. Eu estava refletindo sobre alguns pontos que eu poderia comentar com vocês e provocar vocês, principalmente sobre esse momento de crise, né? O que eu tenho a ver com isso, o que minha startup tem a ver com isso. A gente considera ali o tempo, e eu fiz uma analogia aí, em hipótese nenhuma querendo comparar as dimensões aqui, apesar das palavras serem parecidas, mas o antes da crise e o depois da crise. Então, antes da crise, e vocês que estão mergulhados nesse processo de, muitas vezes, validação ainda de uma ideia de negócio, mas vocês já estavam caminhando para uma validação de negócio, para um modelo de negócio mais definido. Uma startup vive validando seu modelo de negócio, mas vocês já começam a ter um norte bastante significativo. E depois da crise, passa as perguntas, né? Eu saio da afirmação e vou para validação, modelo de negócio. Será que eu consegui, ou será que 3 meses atrás reflete o que a gente está vivendo hoje e vai refletir um novo normal que todos estão comentando? O seu modelo de negócio já está considerando os novos hábitos de tendências que estão acontecendo por meio dessa pandemia que nós estamos vivendo? Então, isso são reflexões. E eu participando de vários projetos de mentoria também, uma das minhas principais perguntas para os empreendedores é: quando que você validou isso? E quando você vai validar isso novamente? Porque as coisas mudaram. E vocês, startup, precisam utilizar a plataforma de vocês como um mecanismo de mudança rápida.
Não é esse um dos principais diferenciais de uma startup? Então, agora, nesse momento de crise, como que eu consigo atender, mudar, adaptar o meu modelo de negócio para poder atender o mais rápido possível essas necessidades? Porque a crise está aí. Então, assim, tem muita gente esperando, mas a gente não tem que esperar. Está posta. Então, a gente precisa avançar. Essa é a provocação que eu queria fazer para vocês. Mesmo vocês tendo total segurança nessa validação, sempre coloca essas interrogações em todos os momentos da vida da startup de vocês, principalmente nesse momento de crise. E aí muita gente falando de unicórnio, né, até recentemente, e agora surge esse termo aí do camelo, como que as startups agora precisam ter uma resistência, uma resiliência, viver muito tempo com pouca energia, né? Então, o unicórnio acostumado a queimar muito recurso ali, principalmente para prospecção de clientes e outras iniciativas para poder ganhar mercado. E vocês agora, a dificuldade de conseguir crédito, de conseguir investimento vai ser um pouco mais difícil, principalmente nesse momento, né, que ainda está muito incipiente para a gente colocar alguns pontos como verdades, mas certamente eles vão olhar pontos como a resistência da sua empresa, quão casca dura a empresa de vocês são, né, para poder conseguir enfrentar uma crise como essa. E aí já o primeiro tópico da nossa palestra aí sobre ecossistema, e essa foto representa muito bem, muita gente fala sobre o ecossistema, né, o outro ecossistema, tem definições aí fazendo uma analogia com o próprio a própria biologia, né, a própria natureza. E aí eu deixo essa analogia aqui para vocês do jogo de frescobol. O ecossistema, para mim, é um grande jogo de frescobol com vários participantes. E apesar da similaridade com o jogo de tênis, as ferramentas aí, né, raquete, bolinha, são parecidos, mas os objetivos são completamente diferentes. E num ecossistema, a quantidade de atores ali, seja todos eles envolvendo o mercado privado, grandes empresas, pequenas, startups, instituições de ciência e tecnologia, universidades, todas essas instituições e, quiçá, os estados também, porque a gente está falando de um ecossistema brasileiro, e isso é importante também para a gente não clusterizar tanto. O meu ecossistema no meu estado é muito bom. A gente precisa ter um ecossistema de inovação forte a nível Brasil. E aí o ponto é o quanto eu, como instituição, estou jogando a bolinha da melhor forma para a instituição parceira, ou para o meu parceiro, para o meu fornecedor, para o meu cliente. Isso é ecossistema. Eu tentar fazer isso da melhor forma. E o meu parceiro também da mesma forma. Como que eu consigo jogar essa bolinha sem deixar ela cair, facilitando o processo para a gente ser forte? E aí, para a gente, falando sobre ecossistema, a gente precisa ter, acho que 2 pontos bem críticos assim, para a gente olhar e perceber as possibilidades de se fazer inovação aberta. Muito tem se falado do mindset, tem uma lógica também de você ter um olhar, não só uma mente, um modelo mental para aquela determinada situação, mas também um olhar crítico. E esse é o primeiro input, é como que você olha, como você enxerga as possibilidades que estão ao seu redor. E esse ponto é super importante porque ele vai ser input para o modelo mental que você está construindo, de trabalhar de forma colaborativa, de forma compartilhada. Então, além do mindset, considerem também aí se a gente fosse traduzir, talvez, sei lá, Look 7, alguma coisa assim, vamos ter esse olhar, essa percepção, esse input para poder também criar possibilidades, né? Eu falei do primeiro desafio, que foi justamente a gente fazer a conexão. O segundo desafio que eu apresento para vocês é uma provocação também, e o grande fórum aqui está no estado de São Paulo. Quantos ecossistemas de inovação vocês conhecem no estado de São Paulo? Quantos vocês poderiam conhecer? Então, o próximo desafio aqui que eu levanto para vocês mergulhem nesses ecossistemas, visitem esses ecossistemas. E não é só o CEO da startup, não. Vai com o seu funcionário, vai com o seu desenvolvedor e promovam esse tipo de conexão, porque é a partir desses relacionamentos que vocês vão
descobrir possibilidades de se trabalhar em conjunto, que isso vai culminar numa inovação aberta. Então, essa fica aí a provocação, e eu aproveito esse slide aqui para falar um pouquinho do ecossistema de inovação do InovaBra Habitat, no qual eu sou um dos participantes, junto com minha colega Giovana. A gente atua aproximadamente 1 ano e meio, e o colega Fábio também, Fábio Zoppi aí do Sebrae São Paulo, que frequentemente está conosco lá pensando em possibilidades e inovações para a gente atender esse ecossistema. Então, o InovaBra Habitat é puxado aí, né, patrocinado pelo Bradesco, é um prédio próximo à Avenida Paulista, ali de 10 andares, e aproximadamente 200 startups, todas elas trabalhando em alguma das 6 tecnologias emergentes: blockchain, big data, internet das coisas, API plataformas, computação imersiva, inteligência artificial. E do outro lado, nós temos lá 90 corporações que estão dentro, geralmente com suas unidades de inovação, buscando essa aproximação com startups para poder acelerar o seu processo de transformação digital. Então, esses são os 2 principais atores, além de uma quantidade de aproximadamente 12 fundos de investimentos e várias instituições, entre elas o Sebrae, que estão frequentemente entregando conteúdo, informações dentro desse ecossistema. E por que é um ecossistema? Porque tem vários atores e eles cooperando de forma colaborativa, até o lema do InovaBra Habitat é colaborar para inovar. Juntos, eles estão conseguindo gerar essa inovação aberta, trabalhando em conjunto, desenvolvendo coisas, tecnologias novas para poder acelerar esse processo de transformação digital que todos estão vivendo. Então, esse é um dos ecossistemas que existe em São Paulo, dentre vários. Eu sou aficionado por isso, eu gosto muito de conhecer, então já tive a oportunidade de ir no ABC, conversar aí com o grande Fábio. Ele fez um tour interessante com a gente, para a gente conhecer entidades, né? Já fomos em Piracicaba, lá com o agronegócio, com a nossa colega Jaqueline, Parque Tecnológico de São José dos Campos. Então, é tão próximo aqui da gente, até as pessoas que estão aqui em São Paulo, a gente consegue ir um dia e voltar. Isso é um privilégio que muitas pessoas de outros estados não têm. Então, aproveitem isso e coloquem isso no roadmap de vocês aí. E fica o convite também para vocês, para a gente tomar um café assim que todos esse problema passar, tá bem? E aí, essa é uma pequena introdução aí de ecossistema, a gente entra agora em inovação aberta e fechada, né? E a provocação é o quanto que eu estou aberto para isso, que essa inovação ela é bem-vinda ou não, quanto eu estou fechado para essa possibilidade. E esse slide, ele apresenta de forma bem clara, assim, sem a gente precisar entrar em muitas teorias. A fonte aqui do N é justamente a pessoa que cunhou esse termo em 2003, e fica claro que a inovação aberta é quando a empresa utiliza apenas os seus recursos, sejam eles econômicos ou financeiros, para poder fazer a inovação. Isso tem vários riscos, e a gente vai comentar sobre eles, mas o ponto da inovação aberta é justamente essa possibilidade da gente fazer isso de forma colaborativa, de forma compartilhada. E muitos acham que isso é um risco, né? Mas muito pelo contrário. E eu entendo que a gente, quando consegue realizar isso de forma colaborativa, essa cocriação reduz significativamente a possibilidade de implementar algo no mercado que não seja aceito, né? Então, é tanto a co-utilização quanto a cocriação, até a parte de usabilidade, outras pessoas participam. E a gente começa a colocar não só a empresa, como clientes, fornecedores, competidores, dentro de alguma forma desse processo, desse framework, para poder conseguir a gente gerar inovação mais assertiva, mais rápida, mais veloz e, por que não, às vezes mudando até os nossos modelos de negócio. Por isso, a inovação aberta ela é tão importante. E o próprio autor fala que a inovação aberta se refere a um fluxo aberto, no qual os recursos se movem facilmente na fronteira entre a empresa e o mercado. Esse é o ponto importante e que muitas vezes é negligenciado
por muitas empresas, seja startups, principalmente, a gente vai ver um dado interessante, muitas empresas negligenciam essa etapa de fazer de forma colaborativa, achando que sabe fazer tudo. E esse é um ponto crucial para o sucesso de qualquer produto ou serviço ou modelo de negócio que venha a ser implementado. É a conexão com o mercado, e o mercado no sentido mais amplo da palavra. Tem esse vídeo aqui também muito interessante, muitos de vocês já devem ter assistido, de onde vêm as boas ideias. Eu deixo o link aí para vocês, não precisam assistir agora, é só para vocês salvarem no celular. E eu queria que vocês assistissem novamente, se possível, com um mindset de realmente de onde que vêm as boas ideias, né? Como que elas se combinam e quando que acontece o ápice. E aí eu gosto dessa definição, e eu consegui, justamente, foi um insight justamente desse vídeo, que a inovação, e cada um tem uma definição de inovação, né? Eu gosto dessa, muita gente me pergunta o que eu acho, qual a definição de inovação. Então, para mim é isso, ele é o ápice desse processo de investigação, de validação, de criação e de implementação. Então, é quando eu consigo reunir todos esses fatores, eu esgoto isso, e isso culmina num processo de inovação. Só que isso é feito de forma colaborativa e combinando uma série de fatores, inclusive o seu background. Então, tudo que você faz, quando eu falei de vocês visitarem ecossistema de inovação, não só ecossistema de inovação, quantas feiras setoriais existem aqui em São Paulo? Estou morando em São Paulo tem aproximadamente 1 ano e meio, e já consegui participar de várias, seja de alimentação, uma FIPAM da vida, de saúde. O que o seu negócio tem a ver com isso? E, de repente, lá você encontra um insight tanto para a sua empresa ou você conseguir ajudar esse setor de alguma forma. Então, você se alimentar dessas informações, isso vai criando um repertório para você colocando dentro da sua mochila, e quando necessário você vai tirar aquela informação, e isso vai culminar no processo de inovação. Eu gosto muito de um exemplo da banda Metallica, e para mim fica muito evidente assim, quando que você consegue, mesmo sem perguntar para o cliente, descobrir o que ele quer. E a banda Metallica, de forma muito impressionante, conseguiu fazer uma readequação do seu set list, ou seja, do seu plantel ali de músicas, de acordo com o que as pessoas mais consumiam no Spotify. Olha que interessante, ele não precisou encaminhar um Google Docs para os clientes os fãs, né, no caso, daquele país, sobre quais são as preferências e estilos que eles mais gostam da banda. Eles foram lá, consumiram os dados e eles conseguem customizar o show com base no que é mais ouvido aí pelos fãs daquele país, e segundo os próprios músicos, isso muda de forma significativa entre países. Então, é uma forma de você encontrar o progresso, ou seja, o que o cliente quer sem perguntar para ele, buscando dados, e existem várias fontes de dados, e muitas vezes fazendo observações. Vocês que estão nesse momento, as empresas também que estão nos escutando, que não são necessariamente startups, eu costumo dizer que o cliente é o consultor mais barato e mais eficaz do seu empreendimento. Ele não cobra nada. Muitas vezes ele paga, né? É isso que ele faz, ele paga para você para consumir aquele produto, aquele serviço. Se você fizer boas perguntas e se você aproveitar o relacionamento, todos os contatos que você tem com ele, certamente você vai conseguir implementar inovações. Isso também envolver o cliente dentro do processo, muitas vezes no processo de criação de uma inovação, você está fazendo sim inovação aberta, e vocês precisam utilizar mais isso se já não fazem. E aí, por que a questão aí da inovação fechada, né, deixou de fazer tanto sentido? Por vários fatores aí.
Mas o que eu gosto, eu vou destacar a disponibilidade de talentos, disponibilidade de recursos, a velocidade no que as coisas estão acontecendo. Então, assim, uma organização, por maior que ela seja, ela não tem todas as competências. Ela não consegue absorver isso tão rápido. Então, é por isso que elas buscam outros parceiros, buscam outros experts para poder resolver aquilo de forma mais rápida e muitas vezes mais barata, porque aquela startup, vocês sabem melhor do que eu sobre isso, vocês são especialistas naquele assunto, entrega de forma muito eficiente o produto que vocês se propõem. Por que muitas vezes eu preciso pensar em fazer isso dentro de casa com toda a moralidade e que muitas vezes não é o negócio da empresa? Aí que está um outro problema, eu gasto muito tempo, e é no sentido de gastar mesmo, tentando fazer algo que muitas vezes já está pronto, ou eu consigo colaborar, mas de alguma forma eu ainda não estou aberto ou desconheço essas possibilidades de se fazer isso de forma parceirizada. Então, é por isso que as empresas estão cada vez mais buscando essa inovação aberta, porque querem buscar talentos de alguma forma, fazer as coisas mais rápidas e conseguir gerar valor acompanhando todas as tendências de mercado. Então, os benefícios de se fazer uma inovação aberta, e aí vamos voltar para o tema da palestra, redução de custos, aumento de produtividade, receita e criação de modelo de negócio, é porque você consegue acessar conhecimento de ponta, compartilhando valor, você consegue ampliar a escala e a capacidade da sua unidade de pesquisa e desenvolvimento, então você começa a fazer isso junto, utilizar os benefícios fiscais, isso é um ponto super interessante, pouco explorado no Brasil. Só para vocês terem ideia, de todas as empresas que podem consumir as leis de incentivo à inovação, que são elegíveis, apenas 3% fazem benefícios desse recurso. Então, assim, é uma possibilidade muito interessante para a gente explorar. O Sebrae tem alguns programas que pode contribuir. Essa não é a pauta aqui da nossa conversa, mas eu estou aberto para a gente conversar sobre esse tema também. Então, temos também uma inovação de maior impacto, porque eu faço isso de forma colaborativa, pegando a expertise de cada um, promovo um ecossistema de inovação mais robusto e sempre pensando em reduzir prazo de pesquisa e desenvolvimento, acabo preparando muito o RH para essas novas competências também. Então, esses são um dos benefícios. E aí, os principais desafios, né? Tiago, mas isso é fácil? Não, isso é super difícil. De alguma forma, ainda está incipiente esse assunto, né? Muitas grandes empresas já estão fazendo isso, muitas, em um passado recente, faziam até muito buscando brand ou querendo se posicionar como uma empresa cool, mas agora elas já estão percebendo que a inovação aberta, essa aproximação com o ecossistema e fazer isso de forma compartilhada, é um dos caminhos para a permanência dessa organização no mercado. Mas, assim, a maioria delas, e eu estou falando principalmente de grandes empresas, mas a gente vai falar de pequenos também, isso reverbera também nesses pequenos negócios tradicionais, cultura de inovação fechada. Então, as pessoas não estão preparadas para isso. Mas vocês, como startups, têm um papel importante em disseminar e facilitar esse processo. Vocês são, eu costumo falar, evangelizadores desse processo. Então, usem também isso para poder disseminar essas formas de trabalho com essas grandes empresas e pequenos negócios também, que é o caso que a gente está comentando aqui. Então, compartilhar benefícios, né, riscos e recursos. Então, o risco, ele é tanto positivo quanto negativo. Se for muito bom, ok, todo mundo ganha. Se for muito ruim, cada um perde um pouco. E aí eu minimizo significativamente as possibilidades de um erro muito brutal. Temos aqui o gerenciamento de expectativas de rede, né? É difícil quando a gente fala de inovação aberta. Como que eu vou alinhar essas expectativas? Cada um quer puxar para o seu lado. E aí eu volto lá para a questão do frescobol. Cada um tem que entrar com a sua competência e precisa jogar a bolinha da melhor forma para o parceiro.
temos um dilema também, né, do que e quanto as informações aí estratégicas vão ser disponibilizadas, esse é um ponto importante também, e como dividir os resultados, né, cooperações e o dono, aumentando o nível aí, também aumentar o nível de confiança entre os parceiros. Tiago, toda inovação deve ser aberta? Em hipótese nenhuma. A gente pode fazer isso de forma colaborativa, a gente pode desenvolver isso dentro de casa e a gente pode comprar. A gente já está disponível a solução. Muitos de vocês, inclusive, entregam isso para as grandes empresas. Por que eu vou deixar, e as pequenas também, tá? Os pequenos negócios. Por que eu vou desenvolver isso dentro da minha empresa? Por que eu vou trazer? Eu vejo muitos donos de pequenos negócios desenvolvendo soluções, tentando trazer pessoas para poder construir aquilo do zero, porque eles não sabem da possibilidade que existe de se fazer inovação com outros parceiros, né? Esse aqui é um exemplo de um evento que vai acontecer nos dias 15 a 17, que é uma forma de vocês trabalharem com outros atores e resolver problemas, e eu estou colocando esse desafio aqui porque o Sebrae é uma das entidades das entidades que irão participar, né? Teremos mentores lá, iremos trabalhar com vários desafios relacionados ao Covid. Então, fica o convite para vocês participarem cada vez mais desses projetos de aceleradoras, de incubadoras, de Instituto de Ciência e Tecnologia e etc. E aí, alguns aprendizados desse ponto de inovação aberta é justamente identificar essas competências, alinhar expectativas, intensificar essa rede de colaboração, buscar gerar essa sinergia entre os parceiros, né? É importante considerar estágios de maturidade, tanto da grande, quanto da pequena, quanto da sua startup, para os pontos não se chocarem bastante. E aí pensar grande, comece pequeno e cresça rápido, esse é o lema da startup, e aqui na inovação aberta também. Startups e grandes empresas, né? Esse é um outro assunto nosso. As grandes empresas estão percebendo que o tempo médio está cada vez menor. Para isso, elas têm que se aproximar de startups e a maioria delas enxergam as startups como uma das principais possibilidades de se fazer inovação aberta e acelerar um processo de transformação digital, passando, inclusive, por uma mudança de modelo de negócio. Só que, apesar de todas essas constatações de que é importante, a própria quantidade de unicórnios tem uma correlação com a quantidade de grandes empresas que investiram nessas empresas, mais uma vez a inovação aberta acontecendo, só que os empreendedores estão frustrados com isso, principalmente de startups, pela dificuldade de se fazer isso. E é a necessidade das startups de se aproximar com as grandes empresas, está em principalmente aí acesso ao mercado. Vou ler os três aqui: conhecimento técnico, 19%, e conhecimento de negócio. Perceba que esses dois pontos aqui, a gente está falando literalmente de inovação aberta. Aqui está o código dessa pesquisa, quem quiser conhecer um pouquinho mais como funciona, e ler na íntegra essa pesquisa, tem vários insights interessantes, mas é a possibilidade de vocês, eu costumo falar, né? Às vezes vocês são predadores ali da grande para poder escalar um negócio, mas não só depender da grande, que é um ponto que a gente vai comentar. E não só isso, né? Naquela pesquisa também fala que essa grande empresa serve para canal de vendas, case para vendas futuras, isso é muito utilizado, acesso a ativos, proprietários e fontes de receita, novos conhecimentos, né, internacionalização, validação de desenvolvimento de produto, porque vocês juntos conseguem finalizar todo esse processo. E aí, etapas de venda, né, sempre pensar na empatia, problema, solução, honestidade, processo de compra, precisa se colocar no lugar da grande empresa e da pequena também. E, para encerrar aqui, o último slide, né, os três últimos slides aqui, Fábio, já está encerrando. 77% das startups estão focadas em grandes empresas, e até aí não tem nenhum problema. Mas aí nós temos 99% de pequenos negócios tradicionais sedentos por essa transformação digital. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: vocês estão considerando esse mercado, esse universo que é gigantesco,
Só falar de um segmento, por exemplo, de panificação, nós temos 100 mil padarias no Brasil. Você consegue descobrir um problema desse setor, você consegue escalar, às vezes, mais rápido o seu negócio do que você ficar pensando só na grande empresa. Porque a grande empresa, você sabe que demora 6 meses, às vezes você sabe que demora, às vezes, 1 ano. Eu conheço startup que tentou conectar com grandes empresas, não conseguiu e faliu, porque não teve caixa para poder suportar isso. Então, pense nessa possibilidade com mais carinho de atender também os pequenos negócios de forma massiva, se envolvendo com o Sebrae, envolvendo com outras entidades que representam o setor, que certamente é uma das possibilidades da gente gerar negócios e fazer essa inovação aberta, desenvolvendo coisas específicas para esse público. A gente também pode falar com mais detalhes nos nossos canais aí, nas nossas conexões, sobre esse projeto que eu tenho um carinho especial, que é justamente colocar esses dois mundos para conversar. Os desafios são muito parecidos com os desafios que as startups têm com as grandes. Então, vocês precisam adequar linguagem para poder falar com o pequeno negócio, modelos de negócio, nomenclatura para poder conversar com esse público, porque no final do dia ele quer gerar mais vendas, colocar dinheiro no bolso. É esse o objetivo dos pequenos negócios, de toda a empresa, mas essencialmente do pequeno negócio, sem blá, blá, blá. Pitch para startup, de startup para grande empresa é uma coisa, pitch de startup para pequeno negócio tem que ser outra coisa. Você precisa mergulhar também nesse universo para poder descobrir isso. Então, fica aqui o convite. A gente lançou recentemente um canal no Mercado Azul, então todos vocês aí, startups que estão participando desse bootcamp, podem fazer o cadastro. Então, o Sebrae lançou essa vitrine Mercado Azul. Nós temos uma categoria lá específica para startup. Podem aproximar aí o QR Code, fazer o cadastro de vocês. Muito interessante, é uma visibilidade a mais. Temos uma outra possibilidade também, fechamos recentemente uma parceria com a GoNew.com. A gente tem um case especial para pequenos negócios, então, como as startups conseguem ajudar os pequenos negócios em todas essas temáticas aqui também. Eu convido vocês para poder fazerem um cadastro das startups de vocês nessa plataforma. E, por último, deixo o convite para vocês participarem nos maiores eventos de startup de forma colaborativa que acontece, que é o Startup Day. Esse ano ele vai ser todo online, no dia 30 de maio, com várias palestras e pessoas do mais alto gabarito falando para vocês, sobre vocês. Então, deixe agendado aí, esse é o Save the Date, e eu aguardo todos vocês nesse grandioso evento. E chegou o melhor momento, Fábio, desculpa alguns minutos aí que eu passei, e se abro aí agora para a gente fazer os bate-papos, não sei se tem algumas perguntas, alguns comentários, estou à disposição aí de vocês. Valeu. Show de bola, Thiago. Nossa, conteúdo assim de primeira. Quem não conhece o espaço do Inovabra Habitat precisa conhecer, né? Basta aí as startups do Startup SP me contatarem, né? Ou pedirem para os gestores regionais me contatarem quando estiver para São Paulo, que a gente faz essa exploração, né? Ainda mais com o convite aí, né, do Thiago ao Sebrae Day, né, que são os eventos a qual ele e a minha colega Giovana também fazem lá, então não necessariamente num dia aleatório, mas também para conhecer, né, o trabalho aí do Sebrae neste ambiente, nesse hub, né, nesse ambiente de inovação. E aí, Thiago, eu queria trazer a pergunta, né, uma primeira pergunta, já relacionada a isso, que é da Agrimundi, uma startup do Startup SP de Pira, né? Tem bastante capital intelectual ali na Exalc, enfim, em todos os ambientes. Ele pergunta, né? Não colocou o nome, mas enfim, como proteger a propriedade intelectual em ambientes compartilhados? Eu queria colocar um adendo, né? Ambientes compartilhados ali, Inovabra, e também inovação aberta, a relação fora, né?
é que você julga que o registro da PI, né, da propriedade intelectual, é suficiente? Esse é um ponto crucial dentro desse processo. E assim, eu costumo falar que toda essa etapa contratual, ela é de suma importância e as considerações que vocês precisam fazer é como um contrato comercial qualquer. Como vocês estão, e no caso a sua startup, disponível e aptas a poder entregar a tecnologia de vocês. Tudo isso é conversado e não é porque vocês estão fazendo inovação aberta, que vocês estão parceirizando, ou que uma grande empresa ou uma ICT está contratando vocês para fazer um trabalho, que vocês precisam ceder a tecnologia de vocês. Existem diversos modelos de negócio e isso precisa ser considerado na hora de fazer esse contrato, né? Eu costumo dizer que para a startup é bom vocês venderem a tecnologia. Vamos supor que, sei lá, uma grande empresa queira investir, sei lá, comprar a tecnologia. Ela não quer fazer um modelo de apenas pagar, de repente, royalties ou alguma coisa do tipo. Por quanto vocês estão dispostos a vender a tecnologia que vocês desenvolveram? Ou por, sei lá, por 10 mil reais, por 1 milhão, por 100 milhões? E por que não isso está também dentro dos assuntos em pauta, né? Então, precisa considerar as expectativas tanto da startup, vocês estão dispostos a ceder, por quanto e como. E do outro lado também, por isso que o alinhamento de expectativas entre todos é importante, o que o outro está esperando também? O que o outro quer em relação a essa parceria. E esse alinhamento vai ficar claro em um contrato, e aí também existem vários NDA, por exemplo, para preservar alguns tipos de informações. Eu estou fazendo um mestrado em propriedade intelectual e transferência de tecnologia. A gente encontra diversos formatos e tudo isso eu acho que é a negociação de um contrato comercial. O que eu acho interessante dentro do movimento de inovação aberta é você estar com a cabeça aberta para as negociações. Ah, não vou vender a minha tecnologia em hipótese nenhuma. Mas você nem ouviu o outro lado, qual que é a proposta do outro lado. Então, assim, coloca os seus pontos, as suas restrições e premissas na mesa e entende também quais são as premissas e interesses também das outras partes. E se vocês conseguirem entrar em um bom senso, um movimento aí que todos estão ganhando, né? Que esse é o ponto. Por que não avançar com esses processos e colocar tudo isso dentro de um contrato, né? Que a gente não pode, muitas vezes, deixar de fazer alguns tipos de negociação apenas por medo ou receio de que eu vou ser roubado dessa tecnologia, eles vão tomar. Então, existem, sim, vários mecanismos que inibem esse tipo de acontecimento, né? Legal, Tiago. Complementando a sua resposta, né? Você que conhece aí também o Carlos da Predify, ele esteve ontem com a gente num slot, compartilhando, enfim, a sua experiência no Startup SP, antes e depois também, né? Ele foi um que fez negócios, né? Neste ambiente. E já que ele disponibilizou o contato ali na apresentação dele, sugiro aí que não só as startups do Startup SP desse ciclo, mas todos os que nos ouvem, né? Procurem, né? Fala, poxa, né? Como é que foi e tal? Obviamente tem informações ali que ele não vai passar, mas de uma maneira geral, né? Complementando o que o Thiago falou, partir, né, de uma startup como ele fez, né? E aqui eu queria colocar o comentário do Roberto Ferreira, né? Como conhecer o Inova Habitat. Existe aí o site deles, é aberto, tá? A proposta é exatamente esse, né? Como o Thiago colocou, inovação aberta, né? É um projeto aí do Bradesco, a qual o Sebrae está inserido. Você pode olhar a agenda de eventos, não agora, obviamente, com a pandemia, mas passando, a agenda de eventos voltará ao normal e você faz a inscrição, chega lá na recepção, olha, eu vim para o evento X, né? E, por favor, ali aí o Sebrae Day que o Thiago e a Gi organizem, né? Para a gente também tomar um café junto, tá?
Aqui o Otávio, o Thiago, ele coloca uma pergunta interessante, né? Ele tem aí no mercado B2B, né, especialmente propício para isso, mas que as empresas que têm em vista, né, ele observa aí clientes potenciais, ainda não fazem corporate venture. Acho que é uma pergunta legal, técnica, para desmistificar aí. Pode repetir, Fábio, por favor? Vamos lá, o Otávio, né, ele fala que tem aí um produto B2B interessante, mas as empresas que ele supõe, né, do segmento de mercado, ainda não fazem corporate venture. Como proceder nisso? Assim, eu acho que são dois caminhos, né? O primeiro é, como eu comentei, eu acho que a gente tem um papel de evangelizador nesse processo. Então, dependendo do relacionamento que você tem com esses parceiros de empresas, eu sempre gosto do modelo da gente tentar sensibilizar e levar esse time a conhecer novas possibilidades, uma delas é essa. Assim, mas da mesma forma que tem empresas que não possuem, tem empresas que possuem, e são várias. Então, assim, como eu consigo, a gente pode conversar sobre isso dentro do próprio InovaBrá, eu não sei quando você fala B2B, aí se você está falando se são grandes empresas, a gente pode ajudar você nessa conexão com empresas que estão fazendo e que, de repente, tem total fit com o seu negócio. Então, assim, o ponto é um lado mais difícil, né, mais espinhento, que é a gente tentar evangelizar, tentar indicar. Eu acho que esse é um dos caminhos, mas o outro eu também não consigo ficar dando murro em ponta de faca. Onde eu consigo ir? Onde que já tem essas empresas? Onde elas estão mapeadas? E o InovaBrá, por exemplo, é um dos caminhos. Eu estou falando muito do InovaBrá porque é uma das possibilidades. Tem um Sebrae lá dentro e a gente consegue facilitar isso de uma forma muito melhor do que ambientes que não possuem a nossa presença. A gente pode fazer essa conexão para facilitar esse meio de campo. Um dos grandes pontos que a gente comentou aqui, e eu falei bastante disso, que é a conexão, o ponto mais nebuloso para essa aproximação é chegar na pessoa certa. Eu estou falando que eu consigo te ajudar a chegar nas pessoas certas de corporações que estão, por exemplo, dentro desse ambiente. E aí é procurar mesmo, um trabalho na unha aí de buscar, não é a maioria das empresas, né? Como eu comentei, é muito incipiente todo esse assunto no Brasil, então, muitas que estão fazendo corporate venture bem incipiente, ainda muitas pessoas ainda questionando, será que vale a pena a grande empresa fazer isso? Ela é especialista em fazer isso, como que ela consegue trazer, de repente, um parceiro que é especialista para poder operar esse sistema, esse framework dentro da grande empresa? Então, ainda é um ponto nebuloso, mas eu me coloco à disposição aí para poder fazer essas conexões e vai em quem já tem pronto isso. Legal, Thiago. Eu queria contribuir, eu também tenho buscado, né, fazer uma dissertação de mestrado em inovação, nessa correria, e uma dica aí para quem está buscando de maneira geral, né? Não tem nada pronto, tá? Mas quem não faz, né, conforme a sua pergunta, Otávio, quer fazer. Se você abordar qualquer que seja a pessoa no corporativo e que é uma startup, ela vai te dar um tempo para o pitch, ela vai dar um tempo, né? E se você falar isso, eu enxergo o valor, no mínimo você vai ter essa atenção, né? Eu acho que é legal você e vocês, né, pesquisarem sobre um termo chamado startup engagement, né? Ou o engajamento entre a startup e a corporação, porque há vários tipos, né? Você pode buscar aí licenciamento de tecnologia, incorporação total, fornecimento pura e simplesmente, não importa, não importa que você acesse o mercado, né? Como o Thiago comentou, não ficar esperando, né, a melhor oportunidade e quebrar por conta disso, né? Acho que é uma questão aí que eu posso estar colaborando e verifique aí com o seu com o gestor aí regional da startup ISP que você esteja,
para ele me procurar, a gente eventualmente faz aí uma análise, né, mais detalhada, né, de como provocar isso, né, usar a estrutura que o Thiago disponibilizou, né. E complementando, Fábio, eu acho que os hubs são grandes celeiros para isso, né? Então, as empresas que estão nesses hubs de inovação já estão propícias para isso acontecer. Por isso, você mergulhar e visitar e conhecer esses ecossistemas pode ser um grande facilitador. E tem um estudo também de corporate venture no Brasil, que foi feito, inclusive, em parceria com o Sebrae e a Amprotec. Eu recomendo você dar uma googada também e conhecer um pouco quais são esses benefícios, as dificuldades, quem que está fazendo aqui, principalmente como que as empresas, tanto case de sucesso, né, case de fracasso aí também, tem alguns exemplos também dentro desse documento, que foi feito, inclusive, em parceria lá com o Marcelo Nakagawa. Fica a recomendação. Legal, e também, como você já mencionou, né, Thiago, existe tantos outros hubs, né, do mesmo tipo. Eu queria até elucidar, né, citar de maneira geral, o Cubo, né? O Cubo também, da mesma forma, oferta aí, em ambientes sem pandemia, palestras, né, enfim, interações. É só chegar lá e com esse convite, né, no site deles. Tem o Distrito, né? O Distrito também é um projeto de inovação aberta, né? É um hub a partir de um projeto de inovação aberta da KPMG, a qual uma consultoria, né, bem consolidada, a qual os seus clientes KPMG, né, buscam, enfim, solucionar os desafios. Então, é muito legal estar presente nesse tipo de ambiente também em relação a essa conectividade. Mas lembre-se, né, até para conectar todos os outros assuntos que nós falamos no Bootcamp até então, né? Não adianta você ter uma ideia e simplesmente ir lá buscando isso. A gente tem um processo, né? É necessário já ter validado, né, esse MVP, né, essa situação, problema, solução, e buscando aí, a partir disso, essa conexão, né? Queimar etapas é também queimar oportunidades, né? De você, pô, não sei o que e tal. Então, olhar por esse lado também, né? Deixa eu pegar mais uma. Excelente comentário, viu, Fábio? Muitas startups chegam, Thiago, eu queria conversar com o Bradesco. E aí a pergunta que eu faço, você está preparado para conversar com o Bradesco? Eu te coloco para poder conversar com o Bradesco. Você está preparada? Você não precisa responder para mim, você precisa responder para você. Se você estiver preparada, aproveita a oportunidade e vamos. Se não, melhora primeiro para você não queimar cartucho. Excelente consideração, Fábio. Boa, até aproveitando, você me fez lembrar, né? O último Demo Day estadual que nós fizemos ano passado, de 10 startups, 4, né, tiveram interesse aí de uma grande empresa ali residente, e uma delas, né, a gente sendo responsável aí pelo programa, eu acionei o gestor regional e falei, olha, essa startup ela não está preparada, a gente sabe disso, né? Mas era como a virada do ano, eu falei, puxa, conversei com o gestor conversou com o gerente regional, falou, vamos dar um boost aí, porque esse interesse ele é genuíno, né? Ele é o pavio, né? Ele que modifica aí a relação, né? E o gestor aí deu um mês aí de mentorias fora do programa. Agradeço aí o Sérgio Gromip pela confiança, pelo Claudião, grande Cláudio, gestor regional do Alto Tietê, né? E esperamos aí acabar essa pandemia para, de fato, colocar essa quarta startup aí no circuito e provar, né, mais uma vez, que o Startup SP tá pronto aí para colaborar com o ecossistema. Deixa eu colocar mais uma pergunta aqui, Thiago. O Fabião falou que você, Giovana, representa a inovação e está brilhantemente representando o Sebrae. Vamos lá, tem várias perguntas. Eu queria só, para não ser tão brusco, né, a mudança, em relação à tecnologia, né, você está, né, muito ligado a isso ali, de maneira direta e indireta. A Larissa Reis, né, da Startup Inclui, como você vê a inovação high touch, né, sem tecnologia, ou com pouco uso de tecnologia, não tem inteligência artificial nem IoT, mas resolve uma dor mundial, por exemplo. Então, queria colocar a dor dela, que é acesso dos deficientes visuais
ao varejo, ao consumo, né? Grande Larissa, Rodrigo e Sônia da Inclui. Eu sou apaixonado por essa tecnologia. Inclusive, nas palestras que eu falo sobre inovação, eu costumo primeiro desmistificar o que é tecnologia, né? Muita gente associa aí a software e etc., ao digital, e tecnologia, papel e caneta é tecnologia. Com papel e caneta, você consegue fazer muitas coisas, você tem uma limitação. Aí que chega o ponto da tecnologia. Porque, assim, o que é a definição de tecnologia, né? Eu estou com um livro aqui super interessante, eu recomendo a todos vocês. O Dilema da Inovação, acho que não está dando para ver legal. O Dilema da Inovação, Clayton Christensen, faleceu no início desse ano, mas deixou um legado para a gente, falando sobre inovação disruptiva. Ele define tecnologia como todos os recursos que a empresa tem à disposição para, de alguma forma, gerar valor para o mercado. Então, tudo que você tem dentro da sua empresa é tecnologia. Agora, quando você fala, e esse ponto é interessante, que o Fábio mencionou, que é um problema em escala global, muitas vezes você vai precisar da tecnologia para fazer isso chegar de forma facilitada, mais rápida, mais barata aos rincões do nosso mundão. Então, esse é o ponto. Como que a gente consegue transformar essa dor e imputar isso, plugar isso dentro de uma plataforma, dentro dessa tecnologia mais digital, para poder entregar isso para uma quantidade maior de clientes. Por exemplo, o Airbnb conseguiria fazer o modelo de negócio dele a nível mundial, da forma que está hoje? Provavelmente sim, mas ainda não estaria longe, né, de chegar no patamar que está hoje. Mas ele conseguiria? Talvez sim, gastando talvez muito mais recursos, envolvendo muito mais pessoas, e ele conseguiu colocar, por exemplo, a tecnologia que facilita esse crescimento de forma exponencial. Não sei se eu entendi muito a dor que eles estão encontrando, né? Eu não sei se exatamente não tem como incorporar tecnologia para poder escalar, que eu acho muito difícil essa situação, mas, assim, em um primeiro momento, nesse momento de validação, nesse momento de tração, muitas vezes você não vai ter essa tecnologia, esse digital, isso tudo pronto, você vai ter que fazer na unha e faz parte do processo. Mas quando fala em escala global, muito dificilmente você vai conseguir sem não imputar algumas dessas tecnologias para poder crescer de forma sustentável, né? Eu acho que esse é o ponto. Legal, só para complementar, né, a Larissa e o Sônia e o Rodrigo, eles são egressos de outro programa do Sebrae São Paulo, né, que a Alessandra apresentou ontem, a incubadora de projetos, que é uma fase importantíssima, né, que é a construção do MVP, né. Então, Larissa, respira fundo, aquilo que a gente falou, né, vocês querem vender, nós também queremos que vocês vendam, mas continuem que vocês estão no caminho certo, né. Eles participaram do Demo Day da incubadora? Foi exatamente. Então estou lembrado. Agora lembrei, viu? Lembrei do projeto de vocês. Parabéns pela iniciativa. Acho que vocês estão num caminho aí. Aos poucos vocês vão conseguir certamente escalar isso. Esse é o grande objetivo, porque vocês resolvem certamente uma dor e tem um impacto social fenomenal dentro da proposta de valor de vocês. Exato, acreditamos bastante aí em vocês. Tiago, meu sentimento é o mesmo, não mudou em relação a todos os outros palestrantes. A gente teve uma aula, poderia ter mais 1, 2, 5 horas de inovação aberta, né, contribuindo, mas o tempo é escasso. Eu queria agradecer a sua presença, né, essa disponibilidade de tempo aí, você articulando junto com a GIA aí, projetos com o nacional, enfim, é sempre desafio, e colocar essa sua experiência aqui no Bootcamp Startup SP. Eu que agradeço mais uma vez o convite aí, a confiança de vocês, de todo o time aí do Sebrae São Paulo, aqui do Sebrae São Paulo mesmo, de todos os gestores que conduzem esse projeto de forma brilhante aí em todas as regionais. Vocês estão de parabéns aí por toda a entrega que vocês estão fazendo. Contem comigo, todos vocês que estão assistindo aí, empreendedoras, empreendedores,
eu estou à disposição. Acho que o principal ganho aqui do nosso momento é a gente conseguir fazer conexões, então eu estou à disposição de vocês. Essa é a minha missão, esse é o meu trabalho, então eu costumo brincar, pode encher o saco, pode mandar mensagem, se não responder, pode mandar mensagem de novo, mas eu respondo, podem ficar tranquilos. Já estou vendo que vários aqui me adicionaram no LinkedIn, fico à disposição aí de vocês. Sucesso na empreitada, o desafio é grande para vocês que estão começando, iniciando esse momento de tração aí de validação, tração da startup, ainda mais nesse momento, mas é muito gratificante ver pessoas tão apaixonadas aí pelo empreendedorismo, querendo transformar o mundo por meio de soluções inovadoras. E o que eu tenho para dizer para vocês é: contem com o Sebrae em todos esses momentos. A gente tem um prazer de atender muito bem vocês e fazer o possível para vocês deslancharem, como foi os casos que me antecedeu aí, que participaram, consumiram soluções e que estão, enfim, a todo vapor. Então, sucesso para vocês aí. A outra colega da Medei falou força na peruca, né? Eu acho que é isso mesmo. Vamos, firme, é difícil, mas ninguém falou que ia ser fácil. Então, um forte abraço e obrigado mais uma vez, Fábio, e toda a equipe aí do Sebrae São Paulo. Opa, obrigado a você. Logo, logo a gente vai estar tomando de novo aquele café aí no Nova Bra e trocando mais ideias.